Olá, com muita alegria nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde para a Unimed Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, também para Centro Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne, com a especialidade da reumatologia e também da otorrinolaringologia. Bom, nós estamos hoje na APOPESC, a Associação dos Aposentados de Santa Cruz do Sul. Estou com a Michele Silveira Brandão, ela que é educadora física, gerontologista, é a sua especialidade, né? Isso. Nós vamos falar hoje sobre a estimulação cognitiva. Michele, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela acolhida aqui nesse espaço onde você atende também de forma presencial. Mas o que é a estimulação cognitiva? O que nós podemos falar sobre isso? Bom, Pedro, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estimulação cognitiva nada mais é do que estimular o nosso cérebro a continuar aprendendo. Então, assim como a atividade física está para o nosso corpo, a estimulação cognitiva está para o nosso cérebro. Quando nós trabalhamos o nosso corpo, braço, perna, coração, pulmão, quando nós trabalhamos o nosso cérebro, a gente está falando de linguagem, de atenção, concentração, memória, né? Na verdade, vamos falar da linguagem primária, o que você faz é ativar algo que possa estar aí dormindo, não foi utilizado ainda, para que a pessoa chegue numa certa idade, de forma inteligente, poder usufruir e até estimular o cérebro a praticar esporte. Talvez a pessoa não esteja fazendo alguma coisa, estudar, usar o computador, enfim, nesse sentido você trabalha também para que as pessoas ativem, estimulem o cérebro para a prática. Exatamente. A atividade física e a atividade cerebral, elas estão atreladas, completamente ligadas. A gente um precisa do outro, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a memória, isso nos ajuda numa aula de dança, né? Quando a gente trabalha a atenção, concentração, isso ajuda o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo. Então, são atividades que estão relacionadas. Michele, tem muitas pessoas que têm medo do Alzheimer, medo do envelhecer, de perder a memória, e com o tempo a gente tem perdas. Mas nesse teu trabalho, esse trabalho da estimulação cognitiva, é possível retardar alguma coisa e nesse sentido também da pessoa não ter perdas de memória? Sim, com certeza. Hoje é comprovado cientificamente que muitas pessoas faleceram com 80, 90, 100 anos que tinham Alzheimer e nunca ficaram sabendo. O que isso quer dizer? Que eu posso ter a predisposição, que eu posso até vir a ter o Alzheimer, porém não manifestar sintomas, pelo fato de ter muito preservadas as minhas habilidades cognitivas. Porque o Alzheimer, ele começa atacando diretamente na memória, a memória recente, que é aquela memória do que eu acabei de fazer. Sim. Enquanto que se eu tiver uma atenção bem trabalhada, eu tiver uma concentração bem trabalhada, esses níveis estarão altos e eu não vou sentir tanto aquela falta da memória, quando a parte da memória começar a entrar em declínio, como a gente diz. Michele, a gente tem que fazer as perguntas para que quem está do outro lado que entenda perfeitamente o que nós estamos falando. Quando a gente fala de perda de memória ou de preservar a memória, a gente normalmente fala de pessoas de mais idade. Mas, na verdade, isso começa nos primeiros anos de vida. A gente já começa a praticar a evolução da memória para a gente chegar aos 70, 80, 90, 100 anos, como você falou, com uma memória perfeita, preservada e avançada. Exatamente. A estimulação cognitiva começa quando o bebê está na barriga da mãe. Né? A gente conversando com o bebê e depois quando a criança são aqueles brinquedos educativos que a gente dá e ali ela está formando as habilidades. O cérebro está formando conexões. Então ali ela está formando. Quando chegamos na idade adulta, na fase adulta, em que a gente está no auge de muitas coisas para resolver, muitos problemas, vamos dizer assim. É faculdade, é família, são filhos, é aquele início de vida. Ali a gente está no auge do nosso cognitivo, é quando o nosso cérebro está mais a mil. Ali a gente formou tudo que precisava formar e agora a gente tem que manter. E depois começa então o declínio. Sim. E aí a gente precisa preservar o que a gente tem. Nós temos fatores externos. O álcool é um deles, que acaba atrapalhando e fazendo com que o cérebro tenha perdas. Nesse sentido, fatores externos, o que você contraindica? O álcool,
o fumo, o sono. O sono é muito importante, né? Ter um sono de qualidade, atividades físicas e ser muito curioso, né? Quando a gente perde a curiosidade, a gente não dá bola para nada, ou a gente vive sempre num outro tempo, isso é muito prejudicial para o nosso cognitivo. Por exemplo, eu estou numa viagem maravilhosa, mas eu estou preocupada com amanhã, preocupada com ontem. Então, não viver o presente é muito prejudicial para o nosso cognitivo. Deixa eu apertar a mão da Michele. Michele, muito obrigado pela acolhida, tá? Nós agradecemos muito, o Grupo Arauto agradece a acolhida que você nos deu, a toda a turma da Apopesc, a Associação dos Aposentados de Santa Cruz do Sul e da região. Michele da Silveira Brandão, educadora física, mas gerontologia é a sua especialidade, né? E ela trabalha essa preparação aí, esse trabalho de recuperação da memória e trabalha a preservação da memória também para que a gente possa envelhecer com saúde e feliz. Do jeito que você sempre quis, até a próxima edição, compartilhe sempre Arauto Saúde.